Olá, hoje terça-feira, 3 de maio, vamos aos destaques desta edição. Seminário de Compras Públicas, Economia Solidária no Desenvolvimento Social. Audiência pública debate a ocupação das escolas públicas por alunos, a partir de agora no Jornal da Assembleia. E a Assembleia Legislativa promoveu o Seminário de Compras Públicas, Economia Solidária no Desenvolvimento Social. A economia solidária tem desenvolvido um papel importante na geração de emprego, renda e inclusão social no Brasil. E pensando na proposta de melhorar os investimentos no setor, o deputado Teonílio Barba, do PT, coordenou o Seminário de Compras Públicas, Economia Solidária no Desenvolvimento Social. A importância de fazer esse debate é exatamente discutir o pessoal da agricultura familiar, das vários modelos de cooperativa que existem no estado de São Paulo, artesãos, costureiras, reciclagem, catadores. Qual o grande problema que esse pessoal enfrenta do ponto de vista da burocracia do estado? Tem uma lei no estado chamada 12.226 que só permite que o pessoal dessas cooperativas só possam disputar as licitações se estiver registrado na OCB. Isso é um crime contra esse pessoal, é um crime cometido pela OCB. Não temos nada contra a OCB. Entendemos a importância da OCB, o papel da OCB, mas entendemos que o único registro público que tem que existir é na JUSESP, que é a Junta Comercial do Estado de São Paulo, ou em qualquer estado do Brasil, onde tiver um modelo de cooperativa. E aí a livre filiação em qualquer outra central é uma opção dos empreendimentos de economia solidária. Então ele só consegue hoje fazer algum acordo em prefeituras que conseguiu aprovar uma lei orgânica que acaba tirando o poder da OCB e eles conseguem fazer. Eles não conseguem disputar a licitação de um contrato com o Estado de São Paulo por conta dessa maldita lei dos 12.226. Então esse debate vai tentar, em 2 mesas de debate, tratar de como trabalhar e mobilizar para resolver esse problema da lei. A economia solidária pode ser dividida em 3 dimensões. A primeira é a econômica, que é a democracia de autogestão de empresas feita por associações e cooperativas. A segunda é a cultural, que é o incentivo de alimentos sem agrotóxicos. E a terceira é a política, que é o desenvolvimento de projetos de preservação ambiental e dos direitos humanos. É extremamente importante que esse tema seja debatido e a gente fazer um seminário olhando para democratização, para simplificação de um processo de compras públicas, para fortalecer as cooperativas, as associações, aqueles que participam de fato da economia social e solidária, é extremamente importante. Temos vários debatedores, eu sou uma das debatedoras, e eu quero poder contribuir com aquilo que o nosso mandato está fazendo nesse momento, que é contribuir na discussão do PAA, do PENAI, das cooperativas, da organização das cooperativas. Então a gente tem um pouquinho de acúmulo nesse primeiro ano de trabalho aqui na Assembleia e acho que a gente vai poder passar essa nossa experiência para que os companheiros possam se fortalecer na discussão desse importante tema que é a economia solidária. O objetivo do seminário é mostrar ao público os bons resultados que a proposta da economia solidária já conquistou. Não só mostrar boas experiências e boas práticas, mas também a gente poder trocar informação e falar da importância da economia solidária como estratégia de desenvolvimento e principalmente mostrar que é possível o poder público agir e agir de uma forma positiva, gerando emprego, gerando renda para as populações mais carentes, mais necessitadas e fazendo com que o desenvolvimento local seja realmente uma alternativa de crescimento econômico. Perfume do Sonho, uma viagem ao mundo do café. A ideia da mostra é levar o público a uma jornada ao mundo do café entre fotografias do brasileiro Sebastião Salgado, que percorreu o mundo para homenagear os homens e mulheres que trabalham nas plantações de café. E eu vou conversar agora ao vivo com a repórter Silvia Garcia, que está neste momento no Instituto Tomi Otaki, lá na Avenida Faria Lima, e tem mais informações para a gente sobre essa mostra. Boa tarde a todos. A gente veio até aqui o Instituto Tomi Otaki conferir a exposição desse economista que virou fotógrafo. Na verdade, Sebastião Salgado nasceu em Minas Gerais e foi criado em meio às fazendas de café. Foi natural que ele fosse até Londres trabalhar como economista na Organização Internacional de Café e lá
acabar viajando e acompanhando as plantações durante todo o mundo. Do meu lado está a Carolina Ângeles, que é a pesquisadora aqui do Instituto Tomio Otaki, que vai contar um pouquinho mais para a gente o que acontece aqui. Quem vier até essa exposição, o que pode encontrar, Carol? Bom, são 80 fotografias sobre a temática do café. Então, pequenos produtores da América Latina, África e Ásia, e nessas fotografias estão expostos todo o cultivo do café. Então, desde a colheita, por exemplo, até o ensacamento antes dos grãos irem para a torra na Itália. E que mais que a gente pode encontrar aqui? Eu vi algumas fotos curiosas aí, como você falou, tem a exposição na Índia, tem exposição não, cafés na Índia, tem na China, tem também no Brasil. Uma das fotos aqui que impressiona a gente até confundir, né? Falar, é China, Índia? Não, é Minas Gerais, né? Pode ver de tudo um pouco. Exatamente, a própria fazenda, as terras, a família de Sebastião Salgado, fica... O que a gente vê também são paisagens, e paisagens que nesses lugares tão distintos se assemelham muito, seja porque são regiões montanhosas, mais afastadas. E tudo muito como antigamente, né? A gente não vê maquinário, a gente não vê máquinas colhendo café. É um processo completamente artesanal e por isso talvez a qualidade desse grão, desses pequenos produtores, e são comunidades completamente voltadas apenas para o cultivo do fruto. Obrigada pelas suas informações, Carol. Eu vou dar mais algumas informações aqui para você, Sérgio. Olha aí que curiosidade. Essa foto foi feita na Tanzânia. É um senhor colhendo café de terno, isso mesmo. Essa exposição tem 80 fotos e fica até o próximo dia 8 de maio. O Instituto Tomio Otaki fica aqui na rua Coropés, número 88, em Pinheiros. E para você vir aqui, você pode pegar o metrô, descer na linha amarela, linha 4, na estação Faria Lima. A exposição, como eu disse, fica até o dia 8 de maio e quem vier aqui é gratuito. Volto com você, Sérgio. Isso aí, Silvia. E essa grande mostra, né, desse grande fotógrafo, Sebastião Salgado, que já percorreu o mundo inteiro. Audiência pública debate a ocupação das escolas públicas por alunos. Confira agora na reportagem. Com a exibição do documentário Acabou a Paz, Isto Aqui Vai Virar o Chile, do diretor Carlos Pronzato, foi aberta a audiência pública sobre a ocupação de escolas em São Paulo, uma iniciativa do mandato do deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. O movimento dos alunos, a Primavera Árabe da rede estadual da escola pública, continua a todo vapor agora em 2015, e dando uma aula de cidadania, de participação, de democracia, e mostrando para a população que é possível mudar os rumos do estado de São Paulo. Alunos e professores de escolas públicas trouxeram ao parlamento a preocupação com a reorganização escolar e a solidariedade com os alunos das escolas técnicas mais recentemente ocupadas. Para mim é muito doloroso ver os meus alunos passando por repressões tão abusivas, por pressões psicológicas tão torturantes e aprofundadas. A minha expectativa mesmo é que o governo do Estado de São Paulo, a Secretaria da Educação, promova debates à altura, promova momentos de diálogo à altura, para que as vontades, as necessidades dos estudantes sejam atendidas à altura do que eles merecem, à altura do que a educação do nosso Estado necessita. Também estiveram presentes líderes estudantis da Escola Estadual Diadema, uma das primeiras a serem ocupadas durante um protesto de estudantes contra a reorganização escolar proposto pelo governo entre novembro do ano passado e janeiro deste ano. Desde o início do nosso movimento, a nossa intenção sempre foi despertar o interesse no estudante para que ele pudesse entender a voz e o poder que ele tinha se unisse com os professores. Então, por isso que a gente não parou até hoje. As ocupações no ano passado acabaram, sim, mas ficamos por 42 dias na ocupação. Só que a nossa luta continuou, nós continuamos visitando outras escolas. Dentro da escola a gente efetivou o conselho da escola, que antes era de fachada. A gente conseguiu fazer com que tivesse eleições do Grêmio. Então hoje a nossa intenção é fazer com que o aluno perceba a autonomia que ele tem dentro da escola. Se for preciso fazer outras estratégias para chamar a atenção do governo, a gente vai fazer. Eu acho que isso representa um grande avanço do ponto de vista da cidadania, do ponto de vista da educação pública de qualidade, a educação laica, participativa e emancipadora. Nós defendemos sempre, como educadores,
uma educação libertadora, libertária. Então o que está acontecendo é isso na rede, nós estamos tendo uma chama, um sopro de participação que, como eu disse, educa não só os alunos, mas toda a sociedade. Vamos agora à previsão do tempo amanhã, quarta-feira. São Paulo, tempo com sol entre nuvens. A máxima chega a 24 graus. Campinas, tempo encoberto. A máxima deve chegar aos 25 graus. São José dos Campos, quarta-feira com tempo de sol entre nuvens. A máxima é de 25 graus. Sorocaba, tempo encoberto. A temperatura alcança os 23 graus. Ribeirão Preto, a quarta-feira com tempo de sol entre nuvens. Os termômetros deverão marcar 24 graus. A audiência pública debate a violência contra os jovens moradores das periferias aqui da cidade de São Paulo. Esse e outros assuntos em instantes. A audiência pública no Legislativo Paulista debate a violência contra os jovens moradores da periferia da cidade. Ricardo veio à Assembleia Legislativa de São Paulo participar de uma audiência pública sobre a violência contra jovens da periferia. O irmão dele, de 27 anos, está preso desde dezembro do ano passado. Quando ele estava vendo o serviço dele de Osasco, ele foi ajudar uma mulher grávida, gestante. Daí, eu não sei o que aconteceu, mas também a mulher pediu ajuda para ele, mas também ela falou socorro perto dos policiais. Daí os policiais já saiu da viatura batendo nele. Aí bateram, levaram preso, como foi? Bateram nele na rua mesmo. Levaram ele preso no dia 25 de janeiro de 2016. Mas casos como este são mais comuns do que se imagina. É o que afirma Givanildo Manuel da Silva, do Comitê pela Desmilitarização da Polícia. A gente tem jovens que têm sido presos lá, né, sem ter evidência de que eles cometeram determinados atos. Por exemplo, tem um caso conhecido no Jabaquara, de que 3 jovens foram acusados, 4 jovens, na verdade, foram acusados de terem roubado um carro numa determinada rua em um determinado horário. Os familiares desses jovens fizeram a investigação e pegaram câmeras na rua, no começo da rua e no fim da rua, 1 hora antes e 1 hora depois. E não tinha aquele carro naquela rua e não teve nenhuma intercorrência naquela rua. E já fazem mais de 7 meses que esses jovens estão presos, de uma acusação de um crime que eles não cometeram. Por exemplo, a vítima diz que foram jovens negros e eles são brancos. É exceção, porque a regra não é que sejam brancos. A audiência pública foi realizada a pedido do deputado Carlos Janazzi, do PSOL. A preocupação é que a violência contra os jovens da periferia tem se espalhado por todo o estado paulista. Muito forte na capital e na grande São Paulo, e ela está se propagando hoje para o interior paulista, em várias cidades, inclusive em cidades pequenas também. Então nós temos que ter uma política pública de combate a esse tipo de violência. A audiência pública sobre a violência na periferia vai criar um relatório com os depoimentos e sugestões dos participantes. Nós vamos fazer encaminhamentos ao Ministério Público, ao Ministério da Justiça, ao governador, para que providências sejam tomadas. E aqui na Assembleia Legislativa nós vamos acionar a Comissão de Direitos Humanos para que ela faça uma intervenção e para que ela chame um grande debate aqui dentro na Alesp sobre esse tema. E a Assembleia Legislativa comemora o Dia do Profissional Contabilista, a solenidade que reconhece os mais de 150 mil profissionais atuantes no estado de São Paulo, aconteceu pela iniciativa do deputado Itamar Borges, do PMDB. Profissional da contabilidade, indispensável para o bom desempenho das empresas, nem sempre lembrado com a antecedência necessária. Ser homenageado é algo que todo mundo gosta, Porque nós estamos completando assim, do dia do contabilista, que hoje é profissional de contabilidade, há 90 anos. Porque nós tivemos em 1926, que foi instituído o primeiro dia do contabilista. Agora mudou o título, mas ainda é o dia do profissional de contabilidade. Nós estamos comemorando esse ano 90 anos de comemoração ao dia do profissional de contabilidade. E é uma das poucas profissões que evoluiu desde a Idade Média até hoje, e esse profissional está aí cada vez mais forte. Então, para nós, é gratificante ainda uma casa que nem essa aqui, que representa o estado mais rico do Brasil,
está homenageando a nossa categoria. E hoje é dia de quem depende deste profissional de homenageá-lo. E não são poucos, 1/3 das 54 mil empresas de contabilidade do país estão no estado de São Paulo. São cerca de 150 mil profissionais atuando aqui. É uma honra, estando aqui representando a Associação Comercial de São Paulo, representando o presidente Alencar Burti, que eu já estive do outro lado, né, mas eu sou contador também, então também me sinto homenageado. E é um destaque importantíssimo, porque é a Casa de Leis do Estado de São Paulo, né, e o contador hoje ele tem um papel fundamental perante o empreendedorismo em geral. Então, o Itamar Borges, que é o deputado estadual, presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, parece que a propositura é dele, essa homenagem, e está muito alinhado com os objetivos da profissão, porque um empresário pequeno, de médio porte, grande, precisa de uma boa assessoria do profissional da contabilidade, do contabilista por um todo. Autoridades e empresários que participaram do evento lembraram que os contabilistas têm passado por um amplo processo de especialização e renovação e que a Assembleia Legislativa tem colaborado para vencer os desafios enfrentados pela classe. Através da frente parlamentar liderada por Itamar Borges, ele tem aberto muitas frentes e muitas oportunidades de nós estarmos levando as dificuldades do empreendedorismo, as dificuldades que tem as empresas, que nós representamos praticamente todas as empresas, micro e pequenas empresas, são abertas e são orientadas e a gestão é feita pelas empresas, colabora na gestão as empresas de contabilidade. Isso, essa parceria que nós temos, hoje nós estamos com a Secretaria Executiva da Frente Parlamentar, faz com que nós tenhamos oportunidade de levar essa prática, o dia a dia dessas empresas, para que a gente possa adequar as legislações estaduais, para que ajude as empresas a poderem cada vez mais estar progredindo e crescendo. O Dia do Profissional da Contabilidade foi instituído no estado de São Paulo há 37 anos. A iniciativa da solenidade foi do deputado Itamar Borges, do PMDB, que preside a Frente Parlamentar do Empreendedorismo, e contou também com a participação do deputado Ramalho da Construção, do PSDB. O profissional da contabilidade ele é importantíssimo na vida de todos nós, não só dos empregadores, mas também dos empregados. Porque ali todos nós que ganhamos um pouquinho a mais, necessitamos de fazer a nossa declaração de imposto de renda. E se erramos ali, o leão nos engole. Então o profissional, ele que faz os ajustes e nos dá parâmetro para que nós possamos administrar bem. Eu sempre digo que o planejamento, o profissionalismo, a eficiência das empresas é colocada, é levada e é introduzida através do profissional da contabilidade, através do trabalho deste profissional. E a Assembleia Legislativa não poderia jamais deixar de fazer e prestar este reconhecimento e reconhecer o valor da profissão e das empresas e em especial também das entidades que são parceiras. Todas as entidades congressadas, representadas aqui pelo SESCOM, a ESCOM, que é a nossa entidade parceira do evento, através dos trabalhos da Frente Parlamentar do Empreendedorismo e de tantas outras ações em parceria com o Estado e com os municípios e também com o governo federal. Mais previsão do tempo para amanhã, quarta-feira, em outras cidades do interior e também do litoral do estado. Santos com o tempo encoberto. A máxima chega a 25 graus. São José do Rio Preto, a quarta-feira, com tempo com sol entre nuvens. A máxima prevista é de 24 graus. Mogi das Cruzes, o dia terá tempo encoberto. A temperatura deve chegar aos 23 graus. Piracicaba, quarta-feira, com sol entre nuvens. Os termômetros devem bater os 23 graus. Homenagem à Associação Brasileira das Forças Internacionais da ONU e à Sociedade Veteranos de 32. Você vai ver em instantes. Controlar a administração pública de forma transparente, ser um canal de comunicação entre o parlamento e a população são alguns objetivos do NAE, Núcleo de Avaliação Estratégica do Legislativo Paulista. Denunciar problemas em serviços essenciais da cidade. Essas são as prioridades do Núcleo de Avaliação Estratégica, um novo setor da Assembleia Legislativa lançado em 2015 pelo presidente Fernando Capês, do PSDB.
A coordenadora do NAI, Sara Munhoz, convocou uma reunião para explicar quais os benefícios e o que a população pode esperar das atividades do núcleo em 2016 e 2017. O NAI é um novo departamento dentro da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, cujo o significado é Núcleo de Avaliação Estratégica. O que isso quer dizer? É um setor que tem poder de avaliar todos os serviços públicos e, na medida do possível, tentar ajudar a resolver os problemas que a população sofre pela inadequada execução do serviço público naquele determinado local. Então, o NAI hoje, ele tem algumas divisões. Ele tem uma área que vai verificar somente serviços públicos, uma área que vai propor estratégias para colaborar com esse serviço público e também uma área onde ele recebe demandas da população fazendo queixas ou denúncias dos serviços públicos existentes e da inadequada ou também adequada atenção que esses serviços possam dar. A Associação Brasileira das Forças Internacionais da ONU e a Sociedade Veteranos de 32 são homenageados aqui na Assembleia Legislativa. Paulistanos, paulistas, gente de todo o Brasil que contribuíram com a sociedade ocupam os lugares no Auditório Franco Montoro para as homenagens. É uma iniciativa que a Assembleia Legislativa apoia. Enaltecemos, homenageamos personalidades civis e militares que se destacaram nas suas atividades. É uma maneira de nós dizermos muito obrigado a pessoas que fazem além da sua obrigação. E também passa a ser uma maneira oficial da Assembleia Legislativa, em nome do deputado Fernando Capês, que é o nosso presidente, também trazendo essas pessoas aqui, fazer com que elas interajam com a Assembleia e recebam essa homenagem da Assembleia também. Então é uma maneira, no final, é uma maneira da Assembleia agradecer ao cidadão paulista, paulistano e cidadão de outros estados, dizendo muito obrigado em nome da Assembleia, muito obrigado em nome do povo paulista. É um incentivo para aquela pessoa que faz o bem. As medalhas são concedidas às pessoas independente do campo de atuação. Todos que prestaram relevantes serviços em prol da sociedade levam para casa a condecoração. É o caso do Exército Brasileiro, uma das Forças Armadas que foi representado e agraciado. Esta é uma homenagem que, no meu caso particular, eu interpreto como uma homenagem à instituição a que eu pertenço, ao Exército Brasileiro. Não diretamente à pessoa do General Schones, mas ao Exército, à instituição a que eu pertenço. E é de fato um reconhecimento muito significativo pela importância do fato histórico, das pessoas que ela reverencia e também pela importância das pessoas que são homenageadas, as pessoas e as instituições que são homenageadas. Então, eu concordo plenamente que se trata de fato de uma distinção bastante importante. As honrarias envolvem a memória dos veteranos de 32 que lutaram na Revolução Constitucionalista. Logo, as medalhas e menções são também uma forma de ter o resgate histórico. O mais importante dessa medalha é nós mantermos acesa a chama do espírito constitucionalista de 32. Eu acho que os heróis de 32 não tombaram em vão. Acho que num momento difícil como a gente está passando no cenário nacional, demonstrar que o povo paulista vai sempre defender a Constituição, seja com o sacrifício da própria vida. Então, esse sacrifício que aconteceu em 32, essa história precisa ser mantida e eu também, junto com a minha família, que eu faço questão de estar presente, a gente sempre mantém a história de 32 acesa, para que as futuras gerações reconheçam os heróis paulistas. Eu falo que paulistas são todos os que moram aqui em São Paulo, que São Paulo é a maior capital do país, é uma das maiores do mundo, e recebe todos os componentes, os nascidos em outros estados, como se paulista fosse. Então, é um movimento nacional, né? O povo paulista jamais irá abandonar o Brasil. E essa chama tem que se manter sempre viva, porque é uma história muito bonita e a verdadeira história de quem lutou pela democracia.
Na solenidade foram entregues medalhas instituídas, entre elas a Gran Cruz Herói de 32, a de Mérito, Esplendor São Miguel e o Colar Cruz Alvarenga. Previsão do tempo para amanhã, quarta-feira, em mais cidades do interior do estado. Franca, com sol entre nuvens. A máxima chega aos 23 graus. Bauru, tempo nublado. Temperatura máxima chega aos 24 graus. Limeira, tempo de sol com nuvens. A máxima é de 23 graus. Marília, quarta-feira, terá tempo nublado. A máxima chega aos 24 graus. O Jornal da Assembleia de hoje termina aqui, mas você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP através do portal, que é o al.sp.gov.br. A gente se vê de novo amanhã a partir do meio-dia. Até lá.